Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo onde nós vamos falar um pouquinho a respeito do Gulp, da importância dele, como ele traz mais flexibilidade e também mais rapidez ao seu código aí em JavaScript, principalmente no front, como ele minifica os arquivos, para que ele serve e as funcionalidades bem interessantes que ele traz aqui para a tua aplicação. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo se você utiliza o Gulp ou está aprendendo, se você decidiu aprender ele devido a alguma vaga aí que você está aplicando, beleza? E fica até o final do vídeo, porque eu tenho uma novidade bem legal para você que deseja aí aprender JavaScript ou programação voltada aí para a web de uma maneira mais geral e completa. Muito bem, pessoal. Então, para vocês que ainda não conhecem um pouco do Gulp, eu vou dar uma breve introdução aqui, tá? Mas é simplesmente para vocês entenderem mais ou menos como é que ele funciona. Eu vou passar por alguns detalhes a respeito da doc dele. Vocês vão ver o Gulp sendo usado principalmente com TypeScript, Sass, que é uma melhoria, né, bastante para o CSS. Permite você utilizar variáveis, permite você alinhar melhor a sua folha de estilo, né? Deixa o código muito mais organizado e também para transpilação do teu código. Você vai ver bastante o Gulp sendo utilizado para minificar arquivos, né? Para renderizar melhor o JavaScript, o HTML, o CSS, né? E assim fazer o teu site e a tua aplicação web performar melhor, tá bom? É um pré-processador. Para você que ainda não conhece muito, o Gulp ele roda utilizando o Node, tá? Gerenciador de pacote, o NPM. Né? Gerenciador de pacote aqui do Node, tá ok? Você pode também utilizar o Yarn perfeitamente. Geralmente o que você vai ver para instalar é você rodar de maneira global o Gulp. Para vocês, eu não sei se vocês já utilizaram, mas existe uma alternativa a ele que é o Grunt. É muito parecido, só que o Gulp ele ainda performa melhor do que o Grunt. O Gulp ele tem uma proposta de ser bem simples. Ele utiliza uma rotina de tasks, tá? Então, vamos supor, imagina que você queira minificar os arquivos. Você vai criar uma task ou uma tarefa que permite que os seus arquivos sejam minificados. Se você quer compilar o seu código SSS e transformar ele em CSS, né, que é onde o navegador entende, aí você vai e cria uma outra task, né, que são basicamente funções de JavaScript, e aí você, no final, chama, tá? É bem simples, vocês vão entender na prática, mas eu recomendo que depois vocês leiam bastante a doc, né? Entendam como vocês criam as tasks, a diferença entre tasks públicas e privadas, e também como vocês vão chamar as suas tasks, tá bom? Mas eu vou passar aqui uma visão geral de como vocês podem estar utilizando. Dito isso, nós vamos começar, tá? Como eu falei, a principal maneira de vocês utilizarem o Gulp, né? Criando dentro do projeto de vocês um arquivo Gulp file, e vocês vão simplesmente colocando o destino, o source e outras funções que já vêm nativas no Gulp, tá? Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, mas eu recomendo bastante que vocês leiam essa doc, se quiserem, para facilitar. Botão direito, traduzir para o português, já fica em português aqui para vocês lerem, tá bom? Muito bem, então nós vamos aqui para o nosso arquivo. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Então agora, pessoal, se vocês querem, deixa eu voltar aqui para o inglês. Aqui em Kickstart, vocês vão rodar primeiramente esse comando, tá? Aliás, para início, eu estou aqui no meu Visual Studio Code. Se vocês apertarem Ctrl aspas ou vierem aqui em Terminal, New Terminal, vocês conseguem abrir aqui um terminal dentro do VS Code. Tá? Em aulas passadas eu creio que eu já tenho ensinado isso. Vocês vão tentar ver qual é a versão do Node de vocês. Tá? Vocês precisam ter alguma versão do Node instalada. Se vocês não tiverem um Node ainda instalado na máquina de vocês de maneira global, vocês podem ir jogar no Google como instalar o Node,
ou depois eu posso trazer aqui alguns vídeos, se vocês quiserem, comenta aqui abaixo para me mostrar como vocês podem instalar aí o Node em diferentes sistemas operacionais, tá? Eu uso Windows, mas também tenho outra máquina aqui, Linux, e o processo de instalação é super fácil, tá? Tanto no Linux quanto no Windows, e também no Mac, também é super, super simples de instalar. Beleza, então vocês precisam ter um Node, e uma vez que vocês têm um Node, vocês vão instalar o NPM, tá? Vejam qual é a versão do NPM que vocês estão utilizando. Beleza, então já tem o Node, já tem o NPM, eu não vou instalar. Basta que vocês instalem aí o gulp CLE. Tem outras maneiras de vocês instalarem, né? Com npx, com NPM e tal. Quando vocês estiverem instalados, basta que vocês venham aqui e vejam a versão do gulp. Como eu já tenho instalado, eu não preciso instalar, tá? Mas aí eu já tenho aqui uma versão do gulp CLI, tá bom? Muito bem, eu vou limpar aqui o terminal e eu vou fazer o seguinte aqui, tá bom? Esse arquivo aqui é simplesmente um form em Flexbox que eu criei utilizando, obviamente, como o nome já diz, apenas Flexbox para deixar ele responsivo. Um formulário simples que eu posso até depois em outro vídeo mostrar para vocês como eu criei. Esse arquivo aqui foi criado simplesmente para a gente testar a minificação dos arquivos. Ele tem um JS curto, pequenininho, mas ele tem bastante CSS, tá? E também tem um código em SCSS, um código aqui que a gente quer transformá-lo, transpilá-lo para CSS, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai minificar o JS e nós vamos também transpilar o código SCSS para transformá-lo em CSS para que o navegador entenda. Esse é um dos objetivos do Google. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é criar aqui na raiz do nosso projeto um gulp file. Eu vou criar aqui um gulp file.javascript, beleza? Eu não instalei o gulp nesse projeto porque aqui no meu projeto eu já tenho as minhas dev dependências, tem um gulp SAS, o Node SAS e o SAS, né? É simplesmente vocês instalarem aqui via npm, tá, pessoal? Para esse vídeo não ficar extremamente longo, eu não vou estar ensinando aqui, mas é super simples, só vocês seguirem aqui o tutorial e instalarem aqui via npm no projeto de vocês, tá? E aí basta que vocês não utilizem essa tag aqui global para que ele venha em dev dependencies, né? Vocês adicionam aqui uma flag para que ele só seja adicionado nas dependências de desenvolvimento, tá bom? Mas beleza, vamos seguir aqui com o tutorial de gulp. E uma vez que vocês já instalaram, o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos dar um use strict. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que a gente utiliza isso. E nós vamos criar a nossa constante geral da nossa aplicação, que vai ser o gulp. Nós vamos chamar, então, de dentro do gulp, esse carinha aqui, essa instância geral aqui do gulp. Nós vamos também chamar aqui o SAS, tá? Porque a gente vai querer compilar esse código em SCSS, né? E para isso a gente vai utilizar o SAS. A gente vai utilizar um método do gulp chamado gulp_SAS. E nós vamos dizer que esse cara também vai requerer o SAS que a gente já está utilizando aqui no nosso projeto, tá bom? Deixa eu só colocar esse carinha aqui entre parênteses, beleza? Simplesmente porque eu estou utilizando esse cara aqui, o SAS, e também o gulp_SAS. Tudo isso para transpilar melhor o meu código SCSS. Belezinha? Muito bem. Uma vez que eu já tenho esses dois caras aqui que eu puxei das dev dependencies que eu fiz no meu projeto anteriormente, né? Inclusive, esse projeto vai estar no GitHub aqui embaixo. Vocês podem dar uma olhada lá, tirar qualquer dúvidas depois nos comentários. Uma vez que eu já tenho o meu SAS e o meu gulp, eu vou iniciar a minha compilação do meu código SCSS. Eu puxo a minha constante, que eu acabei de criar, vou puxar um método do gulp chamado compile e vou dizer que ele vai requerer
o meu Node SAS. O Node SAS, o carinha que eu também já instalei aqui embaixo, tá, pessoal? Se tiverem qualquer dúvida na instalação disso aqui, é super simples, joga no Google como instalar isso aqui no projeto. É basicamente npm install e o nome do que vocês desejam instalar, tá? É super tranquilo. E uma vez que a gente já está utilizando, então, a nossa constante, estamos utilizando o nosso compile, agora nós vamos iniciar, então, as tarefas utilizando o Gulp. Cada vez que a gente for criar uma task, a gente tem que apresentar, então, o gulp.task. A gente vai dar um nome para essa task, tá? Aí vocês podem até ver aqui que o VS Code ele até ajuda a gente, tá? O que ele deseja em primeiro é o nome da task e ele exige que seja uma string, tá? Então eu vou chamar essa task primeiro aqui de default, mas poderia ser qualquer nome. E depois eu vou chamar um what, que é um método do Gulp e ele vai fazer com que nosso código ele fique observando as mudanças que vai acontecer no SCSS, tá? Por enquanto, nós não vamos utilizar isso aqui, nós vamos chamar esse watch lá embaixo, mostrar para vocês como, tá certo? Mas de início, nós vamos chamar, então, aqui uma tarefa default, que vai ter esse watch, e nós vamos chamar ele aqui embaixo. Ou melhor, eu já vou criar ele aqui, essa função, ela não vai ser um método, tá? Ela vai ser uma função, que a gente vai chamar essa função de watch. Essa função watch, eu vou fazer com que ela dê justamente um watch nesse meu arquivo, tá? Eu vou aqui no source, SCSS, SCSS, beleza? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa função watch, vou até diferenciar aqui para que vocês entendam, watch function, ou seja, é uma função para a gente assistir. O que essa watch function ela vai fazer? Ela vai dar um watch nesses arquivos aqui. E aí depois eu tenho que chamar aqui uma outra função callback que a gente vai criar aqui em cima. Deixa eu até colocar logo aqui, a gente vai chamar ela de compile SAS. Tá certo? Essa função aqui, ela vai ser chamada e todas as vezes que ela for executada, a gente vai ter uma mudança aqui no nosso terminal que o código ele vai ser automaticamente transpilado de SCSS para CSS. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na nossa pasta source, SCSS, e vai pegar tudo que tiver lá dentro. Olha, quando a gente utiliza esse asterisco, significa que são todos os arquivos .scss que tem, e aí ele vai transpilar de acordo com o que tem dentro dessa função, de acordo com essa task aqui, e transformá-lo em CSS, que é justamente o que a gente vai fazer aqui utilizando o Gulp, tá? E alguns métodozinhos que ele traz aqui para a gente. Beleza? Vamos fazer então agora essa função compile size, né? Essa função compile size, nós vamos fazer o seguinte com ela. Nós vamos primeiro retornar o Gulp. E aí aqui dentro, essa função, ela vai retornar para a gente algumas tarefinhas que a gente vai utilizar no Gulp ponto, tá certo? Então, o JavaScript permite que eu utilize o ponto embaixo, tá? Mas é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou colocar um gulp.src, tá? É um método que a gente pode utilizar dentro do Gulp. É a mesma coisa de eu fazer isso aqui, tá bom? Então, é simplesmente para organizar, porque a gente vai utilizar outros métodos do Gulp. Então, eu vou dar um source. Isso aqui vai ser exatamente a pasta inicial, onde é que está os nossos projetos SCSS que eu quero transpilar, tá? Então, eu vou copiar esse arquivo aqui, vou colar aqui em cima, que nós queremos pegar tudo que tiver dentro dessa pastazinha aqui, SCSS, e transpilar para CSS. Aí eu vou chamar outro métodozinho do Gulp, chamado pip, que é o que vai fazer essa transformação de SAS em CSS. E o que é que eu vou fazer aqui dentro dessa funçãozinha?
eu vou especificar exatamente o output style. O que eu quero fazer? Eu posso colocar aqui dentro algumas opções, tá? Eu posso colocar um error, um success, outfile, output style. Cada uma dessas tem uma função diferente dentro do pip, tá? Vocês podem consultar mais detalhes a respeito disso lendo aqui a documentação, tá? Se vocês virem aqui em API e virem e procurarem aqui as funções, vocês vão ver algumas opções aqui de pip que vocês podem utilizar, tá? Vou até procurar aqui para mostrar para vocês. Olha só, algumas opções que vocês podem fazer utilizando o Babel, utilizando o Vendor, beleza? Vocês podem alterar a pasta de destino, vocês podem renomear, tá? Algumas pessoas gostam alguns devs de utilizar esse min antes, tá? É a mesma coisa que eu já fiz aqui utilizando o CSS, tá? Minificado e também o normal. Então, são outras coisas que vocês podem fazer utilizando o .pip, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso grupo para vocês entenderem como transpilar com o Sass. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou simplesmente colocar um output style, ou seja, o estilo do meu output, da minha saída, tá? E eu vou dizer que, além de transformá-lo em CSS, eu vou também querer comprimir esse arquivo. Depois, eu vou especificar se houver algum erro, aí eu vou exibir algum log de erro. Tá? Isso aqui é simplesmente para a gente conter se houver algum erro. Aí eu vou chamar então o Sass log error e vou cancelar a minha aplicação. Beleza. E por último, o método pip que eu vou pegar agora, eu vou utilizar aqui o gulp.dest, ou seja, a pasta de destino, onde eu vou pegar o meu código Sass e jogar lá para essa pasta aqui, tá? Eu vou querer colocar por padrão, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou dentro da pasta source e vou criar uma pastinha dist CSS. Ele vai pegar dentro do meu source aqui, ele vai procurar uma pasta dist e procurar uma pasta CSS. Se ele não achar, ele cria, tá? É tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou até deletar isso aqui, para que vocês vejam ele criando a pasta quando a gente compilar esse código aqui, beleza? Então pronto, a nossa função compile Sass está criada. Falta aqui em cima eu chamar essa task, tá? Eu vou receber aqui em cima, da mesma maneira que eu chamei a default, eu vou chamar aqui a minha task, que vai ter o nome de Sass, e eu vou chamar a minha compile Sass, e vou dar um Ctrl S. Agora vamos testar aqui, ver se vai funcionar o nosso arquivo gulp, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente simplesmente está compilando o nosso arquivo Sass e jogando para dentro de uma pasta dist que ele vai criar dentro do nosso source e também uma pasta CSS. A gente está compilando para esse local aqui, beleza? Vamos ver se vai funcionar. Lembrando, o nosso arquivo source é esse my.scss, totalmente aqui em SCSS, e o navegador não entende SCSS, por isso que a gente precisa transformá-lo depois em CSS. Vamos executar então este arquivo gulp, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o nosso arquivo na pasta source e nós vamos dar um gulp nele. Ver o que acontece. Ele reclama que não tem um gulp ainda, então eu vou dar aqui um npm install gulp. O que é bem estranho, porque aqui no nosso package.json tem a dev apenas. Provavelmente eu esqueci de dar um npm para instalar as dependências iniciais.
eu vou precisar instalar também, tá? Se não funcionar, a gente remove a Node Modules e tenta de novo, tá? Um erro bastante comum que às vezes dá. Não, está explicado porque já entendi. A gente precisa entrar dentro dessa pastinha aqui, Responsive Form Flexbox, é nela que está a nossa Node Modules. Tá? Ele está criando uma nova Node Modules aqui para instalar o GUP fora da pasta que está realmente o nosso código. Tá? Para consertar isso, eu vou parar a instalação aqui, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou deletar aqui a Node Modules. Às vezes o VS Code confunde um pouco onde a gente está aqui, né? na pasta. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um cd responsive.form-flexbox. Agora sim a gente está dentro da pasta correta. Eu vou excluir a Node Modules para que vocês vejam exatamente quando vocês pegarem o arquivo, quando vocês clonarem no repositório. O primeiro passo que vocês têm que dar é um npm install, para que ele instale a pasta Node Modules com todas as dev dependencies, tá bom? Eu vou dar um npm install, e aí ele vai instalar para a gente as dependências, incluindo o GUP, só para a gente ter certeza de que todas vão funcionar corretamente, tá? O GUP, o GUP SAS, o Node SAS, tá? E também o próprio SAS. Preciso que todas elas estejam funcionando, porque a gente pegou aqui bastante delas, tá? A gente utilizou o GUP, a gente utilizou o GUP SAS, utilizou o Node SAS, utilizou o SAS, tudo isso aqui precisa estar funcionando corretamente, beleza? Então vamos esperar que ele instale tudo. Beleza, uma vez que a gente criou agora, nós vamos pegar o nosso GUP e chamar, né, essa função aí, tá bom? Vou apertar Enter aqui. E nós vamos esperar ver se ele vai criar aqui uma pastinha para nós, do jeito que a gente queria, tá bom? Na verdade, ele não vai criar, porque por padrão, o GUP ele vai executar a tarefinha chamada default. E ele simplesmente está olhando aqui a minha função, tá? A default ela está chamando o out function, tá? Então eu vou dar um GUP SAS para que ele chame a compile SAS, tá bom? Já que eu vou mostrar para vocês a diferença. Não, eu posso mostrar agora. Se eu vier aqui em Maps, alterar alguma coisa, dar Ctrl S, olha só, ele transpilou automaticamente a minha função. Quando eu dou um GUP, ele carrega a default, por padrão, vocês viram aqui, ó, ele startou a default e ele chama a watch function, essa função aqui que ele vai simplesmente ficar olhando, vigiando a minha aplicação. Todas as vezes que eu altero alguma coisa dentro do SCSS e dou um Ctrl S, ele vai carregar a minha compile SAS. A minha compile SAS, a gente já viu o que é que ela faz. Ela pega o meu SCSS, tudo que tem lá dentro da pasta SCSS, no caso só tem um main, e ela vai compilar, transformar em CSS e jogar dentro de dist/CSS. Como a gente excluiu aquela pasta, ela agora vem criada aqui dentro, tá? Ela criou automaticamente para nós o GUP. E aqui no main.css vocês podem ver que aquele código ele foi transformado em CSS. Por que ele está em uma linha? Isso é uma excelente prática que a gente utiliza dos processadores, que é o output style, tá? A gente comprimiu ele, a gente fez com que ele viesse comprimido ou compressado. Isso aqui economiza espaço, alguns kbytes aí do processamento do código. Imagina que vocês tenham aí diversas páginas CSS para carregar na tua aplicação. Então, se eles vierem comprimidos, ele carrega mais rápido. Isso aqui não é para o desenvolvedor ler, isso aqui é para o navegador ler. O código para o desenvolvedor ler ele vai ficar bem aqui no SCSS. Beleza? Caso vocês queiram puxar, aqui a gente puxou a default,
para a gente ficar assistindo às mudanças e automaticamente compilando, tá? Se vocês quiserem carregar a compilação de primeira, basta que vocês coloquem GUP e aí puxem a função. Vou fazer a mesma coisa para vocês verem agora. Vou excluir essa pasta dist. Vou mover ela para a página do destino, tá? Vou excluir também a dist aqui. Vou ver para a lixeira. Beleza. Eu já interrompi aqui a minha função do GUP utilizando Ctrl C. E agora eu vou puxar a minha função GUP SAS, tá bom? Que é essa aqui, ó, é a task, que tem o nome de SAS, que vai puxar a compile SAS. O que eu quero que aconteça? Ela vai executar o GUP e vai simplesmente criar a pasta dist aqui para mim com as minhas alterações já feitas aqui, tá? Eu vou então dar um GUP SAS, apertar Enter, e aí ela vai criar aqui a dist para nós. Beleza, ela criou direitinho, ó. E aqui está funcionando tudo minificado. E é isso, pessoal. Hoje a gente aprendeu um pouco a utilizar o GUP. Tá? Vocês viram aqui que com duas funções bem simples, bem pouca coisa, a gente consegue transformar o nosso código SCSS em código CSS e minificado, o que é a melhor maneira, a melhor prática de você utilizar para que ocupe menos espaço e a tua aplicação fique mais performática. Para você que ficou até aqui, como eu disse, eu tinha uma surpresa para você. No primeiro link na descrição, nós temos um desconto muito bom no treinamento que vai te transformar em um desenvolvedor JavaScript completo, para que você saiba utilizar não só o GUP, mas Grunt, se você desejar, Babel e ESLint, e muitos outros que você quiser utilizar baseado em JavaScript. O objetivo do treinamento é te transformar em um desenvolvedor full stack JavaScript, para que você consiga utilizar sem nenhuma dificuldade o GUP e todos os outros códigos que também utilizam sua base em JavaScript. O primeiro link na descrição e tem um bônus exclusivo para você que deseja comprar hoje, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E é isso. Até a próxima aula. Valeu!